Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós vamos falar sobre progressões. Progressões são sequências numéricas, crescentes ou decrescentes, que possuem uma razão que cresce ou decresce de acordo com cada tipo de sequência. A primeira sequência é a progressão aritmética. Por exemplo, se nós temos uma sequência formada pelo número 1, 3, 5 e 7. Do 1 para o 3, nós somamos 2. Do 3 para o 5, somamos 2. Do 5 para o 7, somamos 2. Então, essa PA, ela é de razão 2. Como que a gente encontra a razão de uma PA? Basta fazer um termo menos o seu antecessor. Aqui no caso, era só fazer 3 menos 1, 2. Para encontrar o termo geral de uma PA, ou seja, se você tem uma PA que vai embora, você não conhece todos os termos dela, como é que você determina ele? Você pega esse termo na posição n, por exemplo, igual vai ser qualquer outro termo, mas a diferença das posições vezes a razão. Um exemplo. Por exemplo, aqui, o A4 dessa PA é o 7. Se eu não soubesse que fosse o 7, eu colocaria, usando o A1, que é 1. Eu colocaria A4 igual ao A1, colocaria o 1, mais 4 menos 1 vezes 2, que é a razão. Agora, algumas propriedades dessa PA. Quando nós temos 3 termos consecutivos da PA, nós podemos relacioná-los da seguinte forma. O dobro do termo é igual à soma do seu sucessor e do seu antecessor. E isso vale qualquer que sejam os termos da PA consecutivos. Para a gente determinar a soma de uma PA, com n termos, basta sabermos o primeiro termo, o último termo, a quantidade de termos para encontrar essa soma. E fica assim, o primeiro termo mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. Resulta na soma. Outra propriedade é a equidistância de termos de uma PA. Por exemplo, você pega um termo x mais um termo ax mais um termo ay, e isso vai ser igual a um termo ap mais um termo aq. Quando? Quando o valor das posições dos termos, que no caso x mais y, for igual à soma da posição dos outros termos, p mais q. Bom, a outra progressão é a geométrica. Progressão geométrica é uma sequência numérica, por exemplo. Que a sua razão de crescimento é dada por uma multiplicação ou por uma divisão. Aqui nessa PG, nós temos daqui para cá vezes 2, daqui para cá vezes 2, daqui para cá vezes 3. Então, nessa PG, nós temos razão 2. E como que a gente encontra a razão, sabendo 2 termos? Basta pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. Por exemplo, aqui, bastava dividir 4 por 2, que dá 2. Para que a gente descubra um termo qualquer dessa PG, basta utilizarmos isso daqui. Seja um termo enésimo da PG. Ele vai ser igual a algum termo multiplicado pela razão elevado à diferença da posição desses termos. Por exemplo, se eu não soubesse esse termo dessa PG, que é o A4, para descobrir ele através do A1, eu colocaria A4 é igual a A1, que é 2,
e multiplicaria pela razão 2 elevado a 4 menos 1, que é 3. Uma propriedade dos termos consecutivos, nós temos. Sejam eles quaisquer termos consecutivos da PG, nós podemos relacioná-los da seguinte forma. Um termo ao quadrado é igual ao produto do seu antecessor pelo seu sucessor. Isso vale para todos. A soma de uma PG. Como que a gente determina a soma de uma PG de n termos? Basta saber o A1 e a razão e a quantidade de termos dessa PG. Onde a gente coloca A1 multiplicado pela razão elevada ao número de termos menos 1, dividido pela razão menos 1. Nós temos também o limite da soma infinita de uma PG. Quando você tem uma PG infinita e você quer saber até onde pode ir essa soma, basta você saber o A1 e a razão. Então, você tem o A1 dividido por 1 menos essa razão, e isso vai ser o limite da soma. Outra última propriedade é a equidistância de termos. Quando seja um termo AX multiplicado por um termo AY, isso vai ser igual a um termo AP multiplicado por um termo AQ, quando a soma da posição desses termos forem iguais à soma da posição desses outros termos. De progressão é isso.